Saudações, bem-vindo ao 6º vídeo de Decifrando Meteoritos. Olha, neste vídeo eu queria responder alguns comentários que fizeram que esse canal acaba sendo um canal de ajudas, que esse canal ele não tem pretensão nenhuma, ele não é um canal que esteja correndo contra a ciência, ele é apenas um canal que está demonstrando certo material que futuramente vai ser reconhecido, mas que por enquanto ainda não dá para se reconhecer esse material. Apenas cerca de 50% desse material, principalmente os que são metálicos e os que têm uma crosta de fusão em perfeito estado. O restante desse material hoje ainda não é possível de fazer o reconhecimento. Por quê? Porque esse material, ele é um material sedimentar. Então se torna difícil, porque a maneira a qual se faz o reconhecimento já é de muitos anos, não se previu que futuramente surgiria um material como esse. Né? Então, na própria maneira de fazer o reconhecimento de um meteorito, às vezes, quando você dá a descrição do material, se você falar que contém esses materiais, automaticamente já descarta a hipótese dizendo que não é um meteorito. Então esse canal ele surgiu com meteoritos ou meteorong com interrogação, mas eu já tenho esse material há mais de 30 anos, né? Então, tudo que deveria ser estudado desse material, eu mesmo já estudei, porque esse material, o que ele tem para dizer hoje, a ciência ainda não diz. Então, eu venho demonstrando esse material com crosta de fusão e sem crosta de fusão. Muitas pessoas já entraram no canal em agradecimento. Eu tenho muitos comentários de Marrocos, do Nabil Zaref, uma pessoa que eu passei a gostar dele demais pelos comentários que ele faz, me considerando um irmão brasileiro. O sentimento é mútuo, Nabil Zaref. Um abração. O Nabil disse que fez uma grande descoberta. Através desse canal ele reconheceu um material que seria difícil de reconhecer. E espero que isso aconteça na vida de muita gente, porque se você seguir essa maneira antiga de reconhecimento de meteoritos, ela só leva à descoberta desses meteoritos que já existem. Então outros tipos de meteorito não vai surgir, e o universo é muito vasto para ficar limitado a tão poucos materiais. Então o que esse canal vem demonstrando e vai continuar demonstrando são determinados materiais, meteoritos, a qual a ciência ainda não reconheceu, mas através do material com crosta de fusão em perfeito estado e dos materiais metálicos que eu tenho aqui, é facilmente reconhecível essa outra categoria de materiais. Então, um senhor de Marrocos me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele me perguntou que tipo de imã eu uso. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque a pessoa pode não gostar. Eu falei do Nabil porque o Nabil eu achei uma pessoa bem interessante, porque desde o princípio ele entra no canal comentando, ele abraçou esse canal como um canal amigo, e então por isso que eu mencionei o nome dele. É uma pessoa que eu passei a gostar muito. Então eu respondo para esse senhor que se você tem um meteorito que ele atrai um ímã ou ele é atraído por um ímã, excelente. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Esse meteorito com crosta de fusão em perfeito estado, o Igor daqui a pouco vai demonstrar ele com mais nitidez. Tá aqui um ímã. Ele pega um ímã. Ele é atraído por um ímã, o ímã é atraído por ele.
Mas esse mesmo material que faz parte desse outro, ele já é o metal também. Ele é só metal, essa categoria. Aqui tem várias categorias de meteorito diferentes. Às vezes eu posto assim, tá tudo misturado, mas são várias categorias. Então esse aqui já não atrai o ímã. Então quer dizer que esse é meteorito, esse aqui não é meteorito, mas os dois é um só. Agora tem esse outro que é do mesmo também. E ele já tem uma atração menor. Então, na maneira de reconhecimento, se eu fosse recolher, levar ao pé da letra a maneira de reconhecimento pela maneira tradicional, esse material teria que jogá-lo fora, porque ele não seria um meteorito, né? E a categoria de meteorito a qual eu estou estudando no momento, ela é uma categoria acondrita, que é um material similar ao material da Terra. Similar em que aspecto? São rochas que se parecem em muito com a do nosso planeta, mas tem uma diferença geológica muito grande, né? Então, respondendo a pergunta do senhor, por que esse canal não utiliza ímãs há muitos anos, a resposta é essa, porque nem todo meteorito é atraído por um ímã. Então eu não posso simplesmente pegar esse aqui, que é atraído por ímã, e falar, não, esse é meteorito, e esse outro, que é do mesmo, só que não é atraído por ímã, e jogá-lo fora, falando que não é meteorito. Então respondida a resposta da primeira pessoa. Tem uma outra pessoa de Marrocos, que eu também gosto muito dele pela coragem dele. Ele até nos comentários, às vezes a gente parece que é áspero, mas assim, ele é uma pessoa que ele realmente entende de meteoritos, né? Ele realmente entende de meteoritos e ele tem meteoritos bonitos que para mim os meteoritos mais bonitos, assim, que eu tenho conhecido, vem dessa região de Marrocos, sabe? São meteoritos que pela geologia do local, é um local mais seco, as crostas de fusão sempre estão em perfeito estado. Aqui no Brasil já não ocorre isso, porque a umidade é muito elevada. Então, como a umidade é muito elevada, o meteorito ele sofre um grau de como se fala, intemperismo muito grande. Então, é o que acontece. Muitas dessas rochas aqui, desses meteoritos, estão em perfeito estado, a crosta de fusão. Outras já não. Outras nem sequer têm mais crosta de fusão. Mas você reconhece elas através de uma que tem uma crosta de fusão, da outra que tem a crosta de fusão em perfeito estado, da outra que já está mais ou menos parcial, mas é uma crosta de fusão, mas sendo o mesmo material, né? Até aí tudo bem. Então, essa semana eu recebi um comentário desse senhor e parece até que trocamos aspas, né? Mas não é, porque eu queria saber o grau de entendimento que ele tem do meteorito. E realmente ele tem um grau de entendimento, mas é um grau de entendimento que é totalmente 100% científico.
né? E pela ciência, a ciência só chega até onde ela chegou, porque os cientistas estão aprendendo, os pesquisadores estão aprendendo, né? Qualquer pessoa que está estudando sobre meteoritos e que leva bastante tempo pesquisando em canais, isso e aquilo, o torna um pesquisador, sabe? O termo é simples, um pesquisador é um título, e igual cientista, um cientista é um título, ninguém estuda para ser cientista, é um título que a pessoa recebe por trabalhos prestados à ciência, à humanidade, sabe? É um título, né? Então, assim, esse canal está tentando demonstrar um material que assim, há muito tempo eu já pesquiso sobre esse material. Para você pesquisar esse material a qual eu estou demonstrando aqui, você precisa saber pelo menos um pouquinho de geologia. Um pouquinho só, não precisa mais do que isso. E também você precisa saber também sobre estudo de fósseis, porque é muito importante para quem mexe com meteoritos. Por quê? Porque a NASA ela está estudando o planeta Marte, mas já há muitos anos, se eu não me engano, desde 1965. Então, NASA fez um estudo completo, desde a geologia de Marte até o possível indício de vida, né? E, inclusive, está mandando imagens maravilhosas. Mas às vezes assim, não sei se é por terem muitos cientistas e cada um tem uma divergência em algum ponto, determinado material ficou para trás. Esse material aqui, a qual eu mais o outro rapaz estava demonstrando, que ele falou que esse material seria um basalto, bastaria eu cortá-lo para vê-lo, eu vou dizer, esse material seria o que seria na Terra. Esse material é uma argila, esse material que é esse mesmo material, mas com uma geologia diferente. Como? Esse material é mais compactado, ele seria um argilito. Esse material é um material sedimentar. Vai se encontrar muita coisa nesse material. Esse material tenho ele com a crosta de fusão em perfeito estado. Tenho até ele aberto aqui para demonstrar que é o mesmo material, tá? Então ele não é um basalto, ele seria o que se chama aqui um material sedimentar, de sedimentos. A NASA ela andou por cima desse material aqui muitos anos. Muitos e muitos anos. Agora o Igor vai demonstrar esse material com mais detalhe.
Esse material aqui, esse material é muito importante, porque é só quem tem esse material em mãos pode fazer a afirmação que eu estou fazendo. Hoje, um laboratório não reconheceria esse material. Eu poderia levar esse aqui com uma crosta de fusão em perfeito estado, juntamente com esse. Os laboratórios não estão preparados para esse tipo de material. Esse tipo de material eu vou tentar explicar para vocês. Esse material seria o equivalente aqui no nosso planeta a um extrematólito, um material biológico. A NASA passou por cima desse material, já está pensando em procurar vida em outro local, e eu acho que vai continuar procurando por bastante tempo. Mas eu acho que bastaria ela rever as imagens e ver as coisas por uma outra ótica. Esse material, a parte de baixo dele, é praticamente 70% metal. A parte de cima, não. Esses micróbios, eles consomem esse metal até restar somente isso. Essa parte aqui seria a evidência de uma vida microbiana. Nas imagens da NASA, mostra-se muito esse tipo de material, que até canais fantasiosos falam ossos, e isso e aquilo. Não são ossos. São registros de vida. Vida microbiana. É o mesmo material. Agora meu filho vai mostrar esse material com mais nitidez. Tá aqui esse aqui com uma crosta de fusão. Agora, para o canal não ser fantasioso, mais para frente esse canal vai demonstrar um material dentro de incrustado em um meteorito de material sedimentar, a amostra de carvão. Carvão todo mundo sabe que é um material de origem biológica. E antes que eu me esqueça, não é difícil provar uma vida no material. Isso aqui é uma concha terrestre que encontra em qualquer areia de mar. Qualquer areia de mar. Qualquer cientista de laboratório que quiser fazer a comparação, o material está aqui. A composição desse material é exatamente essa que está aqui, que é exatamente essa que está aqui. Esse é o material terrestre, esse é o material extraterrestre.
precisa-se de muito para se provar uma vida. O difícil é provar a não vida, mas para provar a vida é fácil, é só você olhar ao redor. Tem esse material aqui, por ele ter cheiros fortes, como eu não sei muito bem a composição dele, provavelmente seja até tóxico, mas ele é agora meu filho vai demonstrá-lo com detalhes, né? É um meteorito totalmente diferente, ele não é pedra, não é ferro, ele é uma resina. Ele é uma resina, tá aqui. E nos próximos vídeos eu vou demonstrar um material contendo amostras de carvão, que já não precisa dizer mais nada, porque se a pessoa esperar uma evidência de vida num outro planeta, achar que vai ver um coelho, um elefante, já seria um toque de mágica, né? E milagre esse canal não faz. Então, esse canal agradece a todas as pessoas que estão comentando, estão fazendo pergunta e pessoas que estão acreditando no canal e até pessoas que pedem para fazer um reconhecimento. Olha, eu reconheço o meteorito e como vocês já devem ter visto, eu vou pedir um favor para vocês. Quando vocês, às vezes, fazer um comentário, diga o seu país que essas imagens aqui eu posso enviá-las na sua língua nativa. Ficaria fácil para você entender, que não é todo mundo que entende todas as línguas. Então, muito obrigado pela atenção e esse canal vai continuar sem pretensão. E agradeço aos comentários e pelos países que esse canal tem mais visualização fora do Brasil do que no Brasil. Agradeço muito, de coração, e espero que a ciência possa se atualizar para poder, que os colecionadores estão ávidos por terem novos materiais, novas descobertas, para saberem mais, porque esse método ele tem de se atualizar, porque ele se tornou arcaico, né? Com a tecnologia hoje, a tecnologia que estamos vendo aí, o método de reconhecimento ele se tornou arcaico, ele não acompanhou. Então, o universo hoje, ele contém mais elementos do que há vários anos atrás. O processo de informação é bem maior. Não é a mesma coisa. A informação que eu tenho hoje, ela é maior do que a que meus pais tiveram alguma vez. E a que meu filho tem hoje, com apenas 16 anos, é maior. Tanto é que esse canal é dele. Eu só estou emprestando a minha imagem por alguns vídeos. Depois ele vai assumir esse canal. Então, por enquanto, muito obrigado e provavelmente no mês que vem postarei outro vídeo, mas fazendo um certo reconhecimento pelas imagens que a NASA envia, sabe? Esse canal ele aceita crítica,
sabe? Ele aceita crítica. Às vezes a sua formação, a qual você teve, ela levou você a crer que só existem esse tipo de material, e às vezes você não concorda com o material que eu estou demonstrando aqui. Eu aceito. Cada um tem uma maneira de aceitar as coisas diferentes. Aceito o seu ponto de vista. Eu apenas peço que analise todos os vídeos do canal. Às vezes esse canal fala do material importante que nem não dá visualização. No canal Meteoritos ou Meteorong BR, lá tem extraumatólicos. Seria o material mais importante que a NASA está procurando. Esse vídeo não tem visualização, praticamente nula. Tem lá meteorito sedimentar, pouquíssimas visualizações. Agora, quando é um meteorito de ferro, assim, dá muita visualização. Então, o importante eu acho que está ficando para trás. Vai se acostumando com esse tipo de material, que esse tipo de material ele vai ser comum. Ele vai ser comum porque pessoas como você que está vendo esse canal vai ver um tom de verdade e vai passar a pensar e ter um raciocínio mais claro. Porque qual é a lógica de você pensar que um planeta como Marte não tem todos os elementos que contém o planeta Terra? É um planeta similar, que teve até água, né? Provavelmente esse material que esse canal, 90% das pessoas sabem que esse canal posta meteoritos, embora não reconhecidos. Só pelos meteoritos metálicos que esse canal já postou aqui, todo mundo sabe que esse canal não está com fake news. E também não é um canal especializado em vendas, não é um canal especializado em compras. Futuramente esse canal vai dispor de alguns materiais que esse material ele ainda vai gerar bastante interesse no meio científico. Então, futuramente eu vou dispor de algum material. Mas não que eu esteja oferecendo material falando, ó, esse é um meteorito marciano e tal, tal, tal. Esse canal, desde o princípio, ele deixou bem claro que ele vai fazer o reconhecimento do material pelas imagens da NASA. Nunca um canal fez isso. Esse é o primeiro canal a fazer isso. Então, se você tiver curiosidade, que a pessoa, para estar no meio científico, para estar no meio, ela precisa ser curiosa. Ela precisa, quando a pessoa dizer certos nomes, ela ir pesquisar sobre o nome. É tão simples fazer uma pesquisa. Esse canal fala assim, ó, esse material é um mirtilo blueberries. Pesquise sobre esse material, tire suas conclusões. Olha, está dizendo que é um material sedimentar. Pesquise para saber o que é um material sedimentar. Porque às vezes a pessoa pega um meteorito e esse meteorito pode ter um valor científico muitíssimo elevado. Mas aí vem outra pessoa que fala, não é um meteorito, não, você quer um dinheiro irrisório por ele, a pessoa até pega, fica satisfeita. Essa pessoa age de má fé com essas pessoas simples e faz uma grande descoberta. Então, para que não ocorra isso com você, pesquise. Esse canal, ele está sendo uma opção. E esse canal logo, logo, ele entrará em ritmo de colisão com a velha ciência. Então, esteja atento, porque que quando você apresenta fatos, não há discussão. Então, o que esse canal está apresentando é fatos. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Tá? Mês que vem, provavelmente, ou um pouco antes. E desculpa que esse vídeo foi um pouquinho longo. Até mais. Tudo de bom.